Os irmãos, queridas irmãs, hoje 18 de abril, terça-feira, estamos aí na segunda semana do tempo pascal. É tempo de festa, é tempo de alegria ainda, de celebrarmos o ressuscitado no meio de nós. E essa data também é muito importante para mim e outras irmãs que nesse mesmo dia, 18 de abril de 2006, nós professamos os nossos primeiros votos. Então faz hoje 17 anos que eu dei o sim a essa vida consagrada, a alegria de dar a vida a Deus. Juntamente comigo, irmã Maria Angélica e irmã Rafaela, quero rezar por elas também nesse dia, convidar você a rezar, né, para essas irmãs e por mim que dar esse passo, que deu esse passo da vida consagrada e que hoje, 18 de abril, né, nessa semana pascal, podemos celebrar junto com o Senhor na alegria da Páscoa. E a igreja nos traz como leitura hoje, primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor, e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuíam-se então a cada um, segundo a sua necessidade. José, a quem os apóstolos haviam dado o cognônimo de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, era um levita originário de Chipre. Sendo proprietário de um campo, vendeu e o trouxe o dinheiro, depositando aos pés dos apóstolos. Essa leitura de hoje ela vai justamente ilustrar o que é a vida em comunidade, que já os primeiros cristãos, os apóstolos, foram chamados a viver em comum. E essa leitura faz parte também do nosso chamado como comunidade de sementes do Verbo, a vivermos exatamente o que as primeiras comunidades cristãs viviam, que era esse convite a esse anúncio da palavra de Deus, essa comunhão fraterna. E é belo porque aqui na própria leitura vai dizer que os apóstolos colocavam tudo em comum. E o chamado a uma vida comunitária, a uma vida doada, é pôr em comum não só os nossos bens materiais, mas também, né, os nossos bens pessoais, os nossos dons, o nosso serviço ao serviço de Deus. E hoje nós somos convidados a viver esse um só coração e uma só alma, também em nossa casa, em nossa família, não só na vida de comunidade, mas somos chamados a viver a verdadeira alegria da oferta, do dom, né? Não só um dom afetivo e efetivo, mas sobretudo essa prática da solidariedade, da caridade. De que forma eu posso também viver essas primeiras comunidades cristãs que viveram, né? Eu posso também pôr aos pés do Senhor, mas também daqueles que necessitam ofertar aquilo que nós temos. E era exatamente isso que os primeiros cristãos, né, ali a comunidade cristã, ela viveu, né, essa graça de aprender a partilhar, onde nós também somos chamados a viver essa partilha do pão. O salmo de hoje é o Salmo 92. O Senhor é rei, revestido de majestade. O Senhor está vestido, envolto em poder. Sim, o mundo está firme, jamais tremerá. Teu trono está firme desde a origem e desde sempre tu existes. Teus testemunhos são firmes de fato, a santidade é o adorno de tua casa, por dias sem fim, ó Senhor. Então, o salmo de hoje vai nos lembrar que o Senhor ele é rei, vai lembrar esse reinado do Senhor no meio de nós, é o Senhor que reina e que se veste de esplendor como esse rei poderoso que vai à nossa frente, que cuida de nós, e somos chamados a testemunhar de fato essa realeza, essa santidade de Deus no meio de nós. Então, hoje é um dia para nós proclamarmos o senhorio, né? O Senhor que é rei, se vestir de majestade, o Senhor que reina em nossa vida, em nossa família, em nossa comunidade, na nossa vocação. Então, ao longo deste dia, reza com esse salmo pedindo, Senhor, vem reinar, né? Tudo que ainda não é teu dentro de mim, tudo que eu não deixo você ser rei na minha vida, governar, apresenta ao Senhor neste dia que Ele governe o teu coração, que Ele governe a tua alma. O evangelho de hoje é o evangelho de São João. Disse Jesus a Nicodemos: Não te admiras de eu ter havido dito, deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito.
Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: és o mestre de Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo, não falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Porém, não acolheis o nosso testemunho. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Então, essa leitura de hoje é uma continuação da leitura de ontem, quando Nicodemos se perguntava, né, dessa vida no Espírito, como nascer de novo do alto, e ele é convidado a não só nascer da carne, mas nascer do Espírito. Mas hoje o Senhor não só faz esse convite a nascer do Espírito, mas nos convida a sermos embutidos na fé, a crer naquele que desceu do céu, né, aquele que foi enviado, que é o Filho de Deus, e a renovarmos a nossa fé a partir dessa graça que o Senhor nos chama a viver, a graça de uma vida espiritual. Então, o Evangelho de hoje é esse convite a adentrarmos nesse mistério de fé, que é um mistério, né? A palavra já diz que nós não compreendemos, e aqui Nicodemos ele não compreende, ele vai questionar como pode acontecer isso. E o Senhor que vai pedir ele atos de fé, de crer naquele que foi enviado do céu, como o Filho do Homem, que veio para nos salvar e que veio nos ensinar essa vida nova, essa vida no Espírito. E hoje a leitura patrística que a igreja vai nos oferecer é dos livros Mônimo de São Fulgêncio, Bispo de Ruspe, o Sacramento da Unidade e da Caridade. Então, é uma bela leitura no qual eu convido você, hoje ao longo deste dia, a rezar, pedindo essa caridade, essa unidade para a nossa igreja, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa comunidade de vida e de aliança, mas para cada um de nós, entrarmos nesse mistério de estarmos unidos uns aos outros, mas sobretudo de aprendermos a viver essa caridade que vai além, essa caridade que ama, que cuida, que zela. E o tema do nosso compêndio esse ano é Unidos na Misericórdia. Então somos chamados ainda mais a exercer essa unidade e essa caridade uns com os outros, com aqueles que estão ao nosso lado. Então eu desejo a você uma belíssima semana, né, nesse início de semana, nessa terça-feira, essa graça de pedirmos essa unidade, essa caridade, de aprendermos a nascermos de novo do alto, a lembrarmos que o Senhor ele é o Rei da nossa vida, Ele é o Rei da nossa história, e de vivermos de verdade essa relação fraterna, como diz a primeira leitura, neste dia. Tenhamos uma santa terça-feira e que Deus nos abençoe.